Olá a todos, sou o aluno Adilson Júnior Portillo Barbosa e eu fiquei com o assunto cabeçote. Então, o que é um cabeçote? Ele é uma peça muito importante para os carros, pois permite que o mesmo consiga percorrer horas e horas de estrada sem haver nenhuma falha de superaquecimento em suas peças. Por meio de sua refrigeração, o cabeçote consegue, mesmo depois de todo o esforço e a temperatura elevada que o carro sofreu, simplesmente mantê-lo funcionando. Assim sendo, uma peça indispensável para o funcionamento do carro, pela sua possibilidade de gerenciar a admissão de ar e do escape através de válvulas. Dentre os cabeçotes há tipos, e dentre eles tem o cabeçote flathead, que nele a válvula dele, antes, que quando usavam, a válvula dele ficava alojada no bloco do motor. E acima disso ficava a tampa, onde eram encaixadas as velas e também havia entalhado um espaço para as válvulas abrirem para a câmara de combustão receber a mistura de combustível e ar. Temos o cabeçote OHC ou SOHC. Os cabeçotes OHC apresentam a possibilidade de maior precisão e eficiência, pois seu acionamento é direto. No caso do SOHC, a diferença ocorre pois o cabeçote possui um único comando de válvulas. E por último temos o cabeçote DOHC. Ele tem o nome de duplo comando de válvulas no cabeçote. No caso é sigla, DOHC ele proporcionou economia e performance a partir dos dois eixos do comando de válvulas distintos. Com ele então foi possível o desenvolvimento do comando de válvulas variável. O funcionamento de um cabeçote se segue principalmente no coletor de admissão e o coletor de escape. Esses dois são os responsáveis pelos fluxos de gases do motor. Nesse exemplo em questão, se percebe que ambos os fluxos estão separados um de cada lado. E isso se deve porque, se estivessem juntos, o calor emitido pelos gases do escape afetaria os da admissão, evaporando as misturas gasosas. Mas, mesmo apesar desse fato, também existem motores com esses coletores do mesmo lado. Entre as peças que compõem um cabeçote estão as molas, que exercem suas funções na válvula a partir de um prato, um vedador e meias luas, a válvula, que volta a se fechar após sofrer a ação de uma mola simples ou dupla, ou os balancinhos, que são acionados diretamente pelas válvulas e indiretamente por tuços e varetas. Eles têm a tarefa de acionar as válvulas, premiando-as para baixo. E por último temos, mostrando aqui onde cada peça fica. O balancinho que abre a válvula fica aqui, a haste impulsor que aciona o balancinho está aqui, porca e parafuso de regulagem de folga da válvula, a mola para fechar a válvula, dutos, que através dos quais a mistura gasosa é admitida nos cilindros. Aqui está a base do cabeçote do motor, onde estão as câmaras de explosão, e que em alguns motores, contudo, essas câmaras encontram-se nas cabeças dos pistões. Aqui está a base para a montagem do termostato, que regula a temperatura da água do sistema de arrefecimento. Então, tudo que eu tinha que falar sobre o meu assunto foi isso. Obrigado por ver. Boa tarde, me chamo Henrique Eger Souza e vou falar um pouco a respeito do tema controle de válvulas. As válvulas foram feitas para que sua distribuição seja feita no momento apropriado para cada uma delas, mantendo-se aberto o tempo certo para que ocorra uma dimensão das misturas gasosas e a expulsão dos produtos de combustão. O sistema de balancins, que é acionado por hastes impulsoras, a árvore de comando de válvulas situada no interior do bloco dá um movimento para os tuchos. Enquanto o virabrequim completa 2 voltas, a árvore de comando das válvulas completa uma, por se tratar de uma relação 2:1, onde a árvore é acionada pelo virabrequim por meio de uma corrente, por engrenagens ou por correias dentadas.
Para que ocorra um bom funcionamento, as válvulas devem se ajustar perfeitamente suas sedes ao fechar. Isto é possível para apresentar uma folga entre a válvula fechada e seu balancim. Essa folga é levando em conta a dilatação da válvula ao se aquecer. Cada vela deve receber uma faísca do sistema de ignição no momento preciso, de acordo com a distribuição que faz abrir e fechar as válvulas no momento exato. As válvulas trabalham em sincronia com o distribuidor, que tem como função fornecer uma corrente de alta tensão para as velas. A árvore de comando das válvulas está assentada no bloco sobre 3 ou 5 apoios, buscando leveza nos componentes da distribuição para receber um aumento na duração de rendimento em motores de funcionamento de elevados regimes de rotação. Os projetistas utilizam uma árvore de comando de válvulas no cabeçote, podendo ter até mais comandos com motores mais modernos, com 16 e 24 válvulas. A ação destas árvores de comando das válvulas sobre as válvulas é logicamente mais direta, dado que ela intervém menos na peça do que no sistema de árvore de comando das válvulas no bloco. Utiliza-se para transmitir o movimento do virabrequim para a árvore de comando uma corrente, porém a corrente tende a vibrar por não estar devidamente tensionada. Para resolver este problema, usa-se o tensor, que se trata de uma tira de aço comprida e ligeiramente curvada, às vezes revestida por borracha. Uma mola helicoidal mantém o tensor de encontro à corrente. Outro tipo de tensor consiste num calço de borracha sintético ligado a um pequeno pistão sujeito a uma ação de uma mola acionada por pressão de óleo. Também se utiliza-se um braço em cuja extremidade se encontra uma engrenagem dentada livre, ou louca, que engrena na corrente, mantendo-se esticada por uma mola. Muitas das vezes é utilizada uma transmissão com a árvore de comandos, com uma correia exterior dentada de borracha. Algumas árvores de comando de válvulas no cabeçote utilizam tuchos hidráulicos que são autorreguláveis e funcionam sem folga, sendo assim eliminando o ruído característico de batimentos das válvulas. Um tucho hidráulico compõe-se de duas partes, uma das quais desliza no interior da outra. O óleo sob pressão faz com que a haste aumente o comprimento e anule folga quando os motores se encontram em funcionamento. Bom dia pessoal, sou o aluno Eric Berch e hoje a gente vai falar sobre as disposições do motor. Bom, o que é a disposição do motor? A disposição do motor é basicamente a configuração que o motor vai ter. Então ele pode, por exemplo, ele vai mudar as posições, por exemplo, dos pistão e com isso ele vai alterar algumas características dele. Então ele pode mudar o comportamento dele e pode mudar uma série de fatores, como por exemplo o próprio espaço que ele vai ocupar, a curva de torque, a potência, perdas mecânicas e até mesmo as vibrações. Esses motores eles foram sofrendo modificações conforme o tempo, né? E eles são aplicados em certos tipos de ações. Então, por exemplo, existem três tipos desses motores. Existem o em linha, né? E existem o em V e os opostos. E isso a gente vai ver mais para frente o que cada um é. Bom, esse aqui ele é um motor 6 cilindros em linha. Ele é o mais comum a gente ver em carros, né? E ele tem algumas vantagens, como por exemplo o torque e tem a supressão do tempo de detonação. Ele é muito bom porque como a gente encontra em vários tipos de veículo, ele é muito barato de se manter. Então ele é um veículo que, conforme os outros motores, né, ele é um motor muito bom de se manter. Ele tem algumas características, como por exemplo, ele tem um menor número de peças, como eu falei, e ele diminui as possibilidades de quebra, porque ele é um motor que possui muitas poucas peças, então ele é um motor muito fácil de se mexer e de se manter. Ele tem maior facilidade de regulagem, tem menor custo de produção, menor rendimento mecânico, né? E inadequado para mais de 6 cilindros devido ao comportamento do bloco e, portanto, o cofre do motor. Então, por exemplo, esse motor comparado aos outros, por ele ser mais simples, ele tem menos rendimento, mas não deixa de ser um motor muito bom. E vocês podem perceber que a disposição do cilindro, essa aqui, os cilindros estão um ao lado do outro em linha reta. Mais para frente a gente vai ver que existem outros tipos de disposições, daí vocês vão entender que a disposição em si. Bom, agora, esse aqui comparado ao outro, vocês podem perceber que os pistões eles estão na horizontal
Então eles trabalham horizontalmente. Agora a gente vai entrar na linha dos motores em V. Por que eles têm esse nome? Porque o funcionamento deles basicamente é um funcionamento em V. Vocês podem perceber aqui que eles trabalham em forma de V mesmo. Então, e por isso o nome. Dentre esses motores tem os famosos motores V8, V6 e o V4. Por que esse nome? Justamente o número de pistões que ele vai ter. Tá? Então esse motor que é o motor V4 ele possui 4 pistões. Esse motor V6 possui 6 pistões e o motor V8, né, possui 8 pistões. Qual que é a característica deles? Esses motores eles possuem um torque maior, com curvas mais homogêneas, mais diretamente ligado ao número de cilindros, mas também do ângulo. Então, em compensação do ângulo, eles são motores mais fortes e têm mais desempenho. Eles têm menor nível de vibração e de ruído, proporcionando ao motor em linha o mesmo número de cilindros devido a um maior equilíbrio rotacional. Tem maior rendimento mecânico, maior dificuldade de regulagem, que isso é um problema, porque eles são motores que são difíceis de se mexer. Tem maior número de componentes móveis, justamente por eles ter essa configuração em V, eles têm muitas partes móveis. Elas têm blocos mais compactados, proporcionando cofres de motor menores em frentes mais baixas, favorando a aerodinâmica. Uma coisa muito interessante destes motores é que eles ocupam menos espaços. Então esses motores eles são colocados, por exemplo, em carros de luxo ou equipamentos que precisam de uma performance muito boa. Então, por exemplo, esse V8 ele é muito famoso em carros de alta performance. Bom, agora a gente vai falar do motor especificadamente. Esse motor V4 ele é necessário um eixo equilibrador adicional, que roda metade do número de rotações do virabrequim, e que todos os modelos o ângulo do V pode ser reduzido em cerca de 10%. Falando aquela diferença do número de pistões, isso vai influenciar mesmo até no consumo. Por exemplo, obviamente um motor que é um V8, ele vai consumir mais do que um motor que é V4. Porque ele consome muito mais gasolina e etc. Mas em compensação ele tem mais força, que dependendo da aplicação novamente, você pode optar por um ou outro. Esse aqui é o motor V6, o motor V6 ele tem uma cauda de biela para cada biela, com um tempo de explosão em cada terço de rotação, com os mancais da biela dispostos no intervalo de 60 graus. O motor é de funcionamento suave e de equilíbrio razoável. O funcionamento entre eles em si é um funcionamento parecido. Parecido não, é praticamente o mesmo. O que muda é o número dos pistões. Então eles funcionam parecido da mesma maneira, em V. E por aqui estamos o famoso motor V8. O motor V8 ele necessita apenas de 4 mancais de bielas, desde que antes se encontram dispostos de modo a forma entre si no ângulo de 90 graus, e sejam suficiente comprido para que cada um possa trabalhar lado a lado duas bielas. Bom pessoal, agora um motor muito interessante, que ele é bem peculiar, né, comparado aos outros, esse motor em Y. Como o nome já disse, você pode perceber como que ele trabalha, ele faz esse funcionamento meio que em Y. Aqui essa imagem está com 3 cilindros, mas ele pode apresentar mais, como aqui, ó, 3 configurações diferentes têm sido chamadas de motores em Y. 3 bancos de cilindros compartilhando o mesmo virabrequim, também conhecido como Road Arrow. 4 bancos de cilindros compartilhados com o mesmo virabrequim, 2 bancos de cilindros com 2 virabrequins. Então ele tem mais configurações, tá pessoal? Essa aqui eu coloquei só que ela tem o desenho fácil de entender. Então esse motor ele foi criado, eles queriam um motor que tivesse bastante cilindros, só que eles queriam um motor que ocupa muito pouco espaço. E esse motor eles conseguiram realizar isso, para você pode perceber o funcionamento dele. Esse motor é interessante que ele é, né, utilizado em aeronaves. Hoje em dia eles utilizam também em carros, só que ele era muito utilizado principalmente em aeronaves, por justamente esse seu movimento. Agora tem esse motor em Walking. Agora ele é totalmente diferente dos outros, porque esse daqui, comparado aos outros, ele não utiliza um pistão. Ele utiliza essa espécie de um triângulo, ele faz a rotação
e com isso ele consegue fazer o seu funcionamento. Ele é totalmente diferente dos outros que funcionam com base em um pistão. Ele é um motor rotativo com combustão interna. Ele foi inventado por Felix Walker. Ele utiliza rotores com uma forma semelhante ao de um triângulo. Então, como eu falei para vocês, ele utiliza a forma de um triângulo e não um pistão, que é o convencional. Bom, pessoal, os motores Walker, ele possui menos peças por apresentar somente esse rotor em forma de triângulo, o que faz que ele tenha menos ruído, e por ele não ter um pistão que está gerando movimento, ele é mais suave. E esse motor também é utilizado em carro. Todos esses motores eles utilizam em carro, esses motores. Principalmente aquele que era em Y, antigamente eles usavam só em aeronaves, e hoje em dia eles usam também em automóveis, principalmente em automóveis de alta performance. Câmara de explosão. No motor, a explosão depende muito das câmaras de explosão. É ela que vai gerar a continuidade da carbonização da gasolina e para o motor gerando força. As câmaras devem ser compactas para que o calor se espalhe melhor no sistema de resfriamento. Com a compactação dela, ela joga todo o calor para o sistema de resfriamento. Com isso, o motor não sobreaquece. Para seu melhor funcionamento, a câmara tem um formato esférico. Junta muito com a questão de resfriamento também, mas é muito para que a combustão aconteça mais centralizada nela e aconteça mais uniforme por todos os lugares. Modelos. Caneca é um dos modelos mais antigos que tem. Hoje em dia não é mais utilizado. Sua estrutura conta com canecas individuais liadas entre si por tubos de conexões. Cada uma dessas canecas são câmeras revestidas internamente. Caneca anular ou canelar. A caneca anular é constituída por uma carcaça externa composta por várias camisas internas ligadas entre si por tubos de conexão. Com isso, o ar entra com mais velocidade. Anular. Esse modelo é melhor no sentido de eficiência térmica, peso e tamanho. Tem a aparência de uma cesta furada, usa melhor o espaço entre a estatora, difusor e as turbinas. Anular de fluxo reverso. É usado em motores pequenos, a entrada de ar fica na parte traseira da câmara e sofre uma rotação de 180 graus para entrar na área de queima. Quando é necessário fazer uma revisão na câmara de combustão. Não existe um tempo correto para isso, fazer a troca ou a revisão. Isso varia muito do uso ou do funcionamento de outras peças. A revisão sempre é feita quando o processo de carbonização não está sendo mais eficiente. O flameout é quando existe chama, alguma coisa no interior da câmara de combustão. Isso faz com que o motor desligue ou possa até quebrar definitivamente. Não são muito comuns, mas ainda assim acontece em motores modernos. Flameout pobre. Ocorre principalmente quando há baixa pressão de combustível. Isso faz com que a mistura fique fraca e pode ser apagada facilmente, mesmo com fluxo de ar. Com isso, o motor não vai conseguir a carbonização direito, você vai perder muito desempenho, etc. Flameout rico. Essa condição costuma acontecer durante acelerações bruscas de velocidade, uma mistura super rica entre o sistema, causando aumento na pressão de combustão, o que resulta na parada do fluxo de ar nos compressores. A falta de fluxo de ar apaga a chama dentro das câmeras. Isso causaria problema, os pistões não funcionariam direito, podia problema em outras peças também. Resfriamento da câmara de combustão. Resfriamento, quando há um desvio de uma grande quantidade de ar vindo do compressor, esse ar que fica do lado de fora esfria a estrutura da câmara de combustão. Isso interfere na potência da combustão. Isso causaria muitos problemas, etc. Então, esse foi a apresentação. Eu acho que deu para explicar mais ou menos o que era. Acho que falei tudo que precisava. Obrigado. Meu nome é Lawane Mendonça. Eu vou falar um pouco sobre o que é mancal de motor. Os mancais são utilizados para reduzir o atrito e servir de apoio a todas as peças giratórias de um automóvel, seja estas eixos ou rodas sobre eixos. Os mancais dividem-se em dois tipos principais: os lisos, que englobam os formados por duas meias duchas, capas, bronzinas, e as duchas e os rolamentos, que podem ser de esferas, de rolete ou de agulhas.
Os mancais de duas meias duchas é com um apoio para as peças giratórias, quando constituída por duas partes iguais para facilidade de montagem. É designado por um mancal de duas meias duchas. Os mancais de apoio do virabrequim estão alojados no bloco, situando-se os da biela na cabeça da mesma. As bronquinas devem ter um sólido e perfeito contato no seu alojamento dos mancais, não só para garantir o seu apoio, como também para que o calor gerado pela fixação se dissipe das bronzinas por condução, evitando assim o sobreaquecimento. O revestimento interior da capa pode ser composto por várias ligas metálicas, como por exemplo, o metal branco, a liga de cobre e chumbo ou o estanho alumínio. Uma das extremidades do virabrequim está submetida ao impulsor proveniente da pressão da embreagem e, em alguns casos, da reação resultante das embreagens que movem os órgãos auxiliares. Para eliminar tal inconveniente, um dos apoios do virabrequim é rodeado por arruelas aciais de encosto, normalmente conhecida como meia-luas do virabrequim, constituídos por finos segmentos de aço revestidos de metal antifixação que mantém o virabrequim na sua posição, anulando por encosto qualquer reação evidente a deslocamento acial. A folga entre o eixo e os apoios, que nunca deve exceder 0,1 mm, variando pelo menos conforme o fabricante, regula a circulação de óleo e, em grande parte, a quantidade de óleo impulsiona para os pistões e os cilindros. O orifício por onde penetra o óleo, que lubrifica um mancal, situa-se próximo do ponto onde a pressão exercida sobre esta é mínima e no local onde há maior folga entre o mancal e o eixo. A pressão autogerada no calço do óleo é bastante superior à pressão resultante da ação de bomba de óleo nas turbinas e na alimentação, evitando assim o contato das superfícies metálicas entre si, mesmo quando o mancal é sujeito a elevadas cargas.